como tínhamos prometido, eu disse-vos, mal desembarcassem, ainda cansados, ainda cheios de sono, ainda cheios de vontade de irem para cada um de vocês, para as vossas terras, eu disse que vos recebi imediatamente, ou quase imediatamente. Imediatamente era talvez às 10h30, 11h, mas foi ao meio-dia. Eu acompanhei na Guatemala, para e passo, o que se vivia. Aliás, em rigor, começou antes da Guatemala. No caminho para a Guatemala eu ia sabendo o que se passava, portanto, ao passar em Cabo Verde, depois no caminho pelas Antilhas e a seguir Guatemala, ia sabendo do vosso percurso, que foi excepcional. Excepcional. O que me impressionava era terem 2 jogos por dia, a horas improváveis. E logo na primeira fase, em 2 dias seguidos. E depois havia ali a incerteza no sorteio, lembram-se, no sorteio relativamente à arrumação dos vários países para a segunda fase. E depois a segunda fase correu, se possível, ainda melhor do que a primeira fase. E as notícias iam chegando, o Sr. Embaixador vibrava. Como sabem, e como eu dizia há pouco, sendo embaixador no México, residente, não residente na Guatemala, estava comigo na Guatemala, mas vibrava mais com o México. Penso que vibrava mais com a vossa exibição do que com a Cimeira Ibero-Americana, e o que é facto é que as notícias eram excelentes. E ele partiu rapidamente, partiu antes mesmo do fim da Cimeira Ibero-Americana para estar convosco na ponta final da vossa atuação. E foi como explicaram, e foi isso que me chegou. Jogar em casa do México era muito difícil, calhou-nos essa meia-final, podia ter sido outra, mas foi essa, e depois foi também por um triz que não tivemos o 3º lugar, mas o 4º lugar significa realmente ir para os top 4, o que é muito, muito significativo. Eu queria agradecer-vos porque, de facto, Portugal ficou conhecido no México e fora do México, os que chegavam à Guatemala, por uma atuação de uma equipa que nem sempre tem sido acompanhada pelos portugueses. Os portugueses conhecem mal o significado desta equipa, porque o futebol de rua não tem tido, em Portugal, o eco de outras modalidades esportivas, mesmo futebolísticas. É uma realidade muito recente, não tem ainda 20 anos, e portanto está a dar os primeiros passos. E o facto de mudar a equipa todos os anos também faz com que de repente não haja aquilo que existe noutras equipas, que é a permanência dos nomes e a ligação de determinados nomes, mas dá uma riqueza especial às equipas. Por outro lado, vocês vêm de todo o país, isso é muito importante. Quer dizer, não é apenas o facto de haver uma renovação todos os anos, há uma representação geográfica do país. Já tínhamos tido alguns êxitos, ou quase êxitos, e aqui foi, à sua maneira, um êxito. Porque o 4º lugar é um êxito, com tantas equipas e de países tão prestigiados. Eu queria agradecer-vos imenso. Far-lhes chegar um diploma e uma fotografia minha para cada um de vocês, a agradecer, englobando naturalmente os menos jovens, mais velhinhos, mas que têm um papel fundamental nesta iniciativa. E agora o que interessa é continuar. Este ano foi o 4º lugar, para o ano é o 3º lugar, se não for melhor, no ano seguinte é o 2º lugar, e daqui por uns anos será o 1º lugar. Podia ter sido este ano. Sabem que na vida, isso já me aconteceu, já ganhei muita coisa e já perdi muita coisa. E às vezes ganhei por pouco e outras vezes perdi por pouco. E no vosso caso, as derrotas foram todas por muito pouco. Por muito pouco. E aí há imponderáveis. Podia ter dado para ganhar ou para perder. Há aquela pequena diferença do fator casa, há a pequena diferença do fator psicológico, há sorte, há o gol que entra numa determinada ocasião ou deixa de entrar. Agora, o que é facto é que jogaram todos muito bem, baliza bem defendida, isso parece que é uma opinião pacífica. Quem tinha de marcar golos artilheiros
marcou, o que quer dizer boa pontaria. Houve espírito de equipa. Uma das dificuldades de todos os anos de mudar a equipa é formar espírito de equipa. Formaram o espírito de equipa. E, portanto, podem dizer que se sentem honrados quando chegarem às vossas terras, aos vossos familiares, aos vossos amigos, aos vossos colegas. Nós representamos bem Portugal. Nós deixamos prestigiado o nome de Portugal. E isso é o mais importante para o Presidente da República Portuguesa, que estava ali quase ao lado, mas ainda apesar de tudo longe, cheio de vontade de vos ir ver, mas não podendo ir ver-vos, mas acompanhando par e passo, às vezes altas horas da noite, que ali nunca se viu se eram altas horas da manhã, daqui tal é a diferença de horas, acompanhando o que faziam. Muito obrigado em nome de Portugal, e acho que bem merecemos agora a fotografia com o troféu e com o símbolo do resultado, uma cá dentro e, se não tiver a chover, uma lá fora, porque somos desportistas e receberão naturalmente aquilo que vos prometi, só não está pronto, que é preciso emoldurar.